Eu estava só esperando esse tema, TPM, então tensão pré-menstrual. É isso que a gente vai trazer um pouquinho de luz para você que passa por processos difíceis em relação a isso, para você que passa por situações difíceis que envolvem a TPM, períodos de TPM, dores, cólicas. Então, a gente vai trazer bastante luz, tá? São várias possibilidades, Talvez alguma dessas possibilidades faça sentido para vocês. E se alguma dessas fizer sentido para vocês, entre em contato comigo pelo direct, tá bom? Então, o que é considerada TPM, pessoal? Tensão pré-menstrual. O ciclo menstrual tem 28 dias, naturalmente, tá? Essa tensão pré-menstrual ela é considerada do 22º ao 28º, que é aquela situação do climatério. A mulher vai se tornar mãe ou ela vai ovular e vai expelir aquele sangue que, segundo a minha professora de biologia do colégio, desde a época lá de trás, filosoficamente ela dizia: todo mês o útero chora o feto não fecundado, tá? Então, os sintomas praticamente são irritabilidade, insônia, fadiga, ansiedade, uma predileção, então é o que? Uma preferência por carboidrato simples normalmente, tá? Pão, bolo, doce, tudo que satisfaz, que dá prazer, até por uma questão de irritação, tem uma variação gigantesca hormonal na mulher. Aumento do apetite, aumento da sensibilidade, alterações de humor e entre outros sintomas que até você que está aqui, se tem algum outro sintoma desse que eu não falei, vale a pena você falar aqui e contribuir com a gente para essa live, tá? Aquele sintoma também do tipo quero matar o meu marido também vale, é um sintoma, tá bom? Então pode colocar aqui. A Michelle disse que está bem ali, vendo a live com uma caixa de bis do lado. Caixa de bis, tem que comer a caixa de bis inteira. A Lê diz que fica virada no giraia. Então, pessoal, já vou entrar direto no sentido biológico disso, tá? O porquê é que o corpo da mulher sofre tanto para algumas mulheres e para outras não. Por que é que tem mulheres que sofrem muito, que odeiam o processo da menstruação e outras encaram numa boa? Tem muito a ver com as coisas que eu vou falar agora, tá? Eu dividi essas questões da reprogramação e da constelação familiar em 4 pontos. 3 pontos, tá? Só para contextualizar para vocês uma questão mais biológica. Eu disse nos stories aqui de ontem para hoje eu vim respondendo muitas perguntas. E uma das perguntas falava sobre a menstruação. E aí o que eu contextualizei? A visão da reprogramação em relação a isso. Que não é só da reprogramação, tem um ponto que ele é bem biológico mesmo. O homem, ele tem o hormônio feminino dentro do corpo dele, a progesterona. A mulher também tem o hormônio masculino dentro dela, a testosterona. Então isso nos faz teoricamente iguais. Os níveis hormonais mudam, obviamente, mas o homem tem progesterona e testosterona, hormônio masculino e feminino, e a mulher também tem hormônios masculinos e femininos dentro dela. O grande diferencial entre homens e mulheres é a menstruação. E eu falo sempre, nos meus cursos, vocês vão ver eu falando aqui, nas minhas consultas, que ainda bem que existe essa diferença. E o dom que a mulher tem pelo fato de menstruar não é a menstruação em si, porque a menstruação é resultado de uma não fecundação. O dom que a mulher tem nessa questão de ovular e menstruar é ter um filho, e é a coisa mais maravilhosa que existe nesse planeta. E é a única maneira que você consegue criar uma perspectiva de mudança nesse planeta todo. Então é através de vocês, mulheres, tá? Por isso que eu falo bastante com mulher, o meu público é mais feminino, o meu conteúdo gera mais valor para mulher do que para homem, até porque o homem acha que sabe tudo. Muitos homens acham que não precisa disso, que não precisa entender, que isso é coisa da mulher. Isso dá tema de uma outra live. Muitas coisas que a gente vai falar aqui já vai contextualizar bastante para vocês, tá? Então,
A menstruação, biologicamente, ela é o período mais feminino da mulher. É a hora que a mulher entra numa frequência muito feminina. E para muitas mulheres, entrar nesse feminino, muitas vezes, é um grande problema. Para outras mulheres é um grande risco. Para outras mulheres é um certo ódio. Porque tudo isso tem traumas biológicos, traumas sistêmicos e crenças que falaram para vocês mulheres, desde quando vocês eram mais novas, que influenciaram a maneira como você vê a menstruação. E isso, obviamente, da maneira como você enxerga a menstruação, tem um reflexo emocional que tem um reflexo comportamental. Então é como você encara isso, né? O que a Priscila disse aqui? Priscila disse... passou aqui. Só lembro porque tenho que trocar o coletor. Tem mulheres que usam absorvente interno, tem mulher que usa absorvente externo, tem mulher que usa coletor, tem mulher que não gosta de menstruar, tem mulher que vira pílula, tem mulher que põe implante, tem várias maneiras, tá? E muitas dessas mulheres começaram a buscar essas alternativas porque estavam enlouquecidas com elas mesmas, não estavam dando conta dos sintomas que eu disse para vocês ainda há pouco que acontecem durante a fase pré-menstrual da mulher. Então vamos lá. Falando de fatores biológicos então, pessoal, por que é que a TPM vem muito forte, por que é que aparecem cólicas, por que aparecem dores e desconfortos e irritabilidade? Claro que naturalmente há uma alteração de humor e todos nós, homens, mulheres, crianças, adultos, todos, temos variações de humor. Nós temos que ver e entender o que é dentro de uma normalidade para você e o que não é dentro de uma normalidade, tá? Tem dia que você acorda mais feliz, tem dia que você acorda mais chateado, tem dia que você acorda mais pensativo, tem dia que você acorda mais irritado, de acordo com como você enxerga. Na prática, pessoal, na prática da clínica, na terapêutica, ali dentro do consultório, quais são os traumas que as mulheres me trazem quando a questão é TPM? Existem 3 questões, como eu disse para vocês. Traumas biológicos, então traumas que elas passaram. Traumas sistêmicos que vieram antes da pessoa. E também situações que envolvem crenças. Caberia até colocar uma 4ª posição, que é traumas na vida intrauterina. Que aí não é um trauma necessariamente seu, é um trauma que sua mãe percebeu ao redor, registrou em você e isso se desencadeia. Isso é um pouco mais fácil de entender, um pouco mais delicado de se falar, então a gente não vai falar da parte intrauterina. Começaremos a falar sobre traumas biológicos. Antes disso, deixa eu ler uma pergunta aqui. Everton, tem 5 anos que fui ficando muito mal e no período fico até 7 dias arriada. Arriada é o quê? Tipo, murcha, triste, chateada, tipo, sem ânimo, é isso? Como eu falei para vocês, pessoal, tem uma questão biológica e tem uma questão que não é biológica. O que não é biológico? É aquela parte que te incomoda muito. Aquela parte que te tira do sério, aquela parte que te tira do prumo. Nós vamos falar delas. Mulheres, vocês que passaram por situações de frustrações com parceiros, fala Roberta, boa noite. Frustrações sexuais com parceiros pode fazer você se tornar uma mulher menos feminina. Quando eu falo, pessoal, menos feminina, não significa que a mulher ela é homossexual. É só uma frequência, uma energia menos feminina. Por quê? Se a mulher estava bem feminina, toda apaixonada, gostava do cara, se doava para o marido, estava entregue à relação, e de repente ela toma uma frustração sexual, ou ela descobre uma traição, ou o marido vai embora, ela tem a percepção de uma frustração sexual. Naturalmente, se a mulher estava no feminino, o nosso cérebro começa a entender que aqui existe um trauma nesse feminino. Então o que a mulher começa a fazer? De uma maneira inconsciente.
ela começa a migrar para uma energia mais masculina. Só que todo mês a mulher naturalmente menstruaria. E como eu disse, contextualizei para vocês, a mulher menstruar é o lado mais feminino dela. Então, para muitas de vocês mulheres que têm TPM, que sofrem com a TPM, é preciso investigar se vocês não passaram por frustrações sexuais com parceiros. Porque se você estava feminina e a frustração veio aqui, você vai para um lado mais masculino, mas todo mês você menstrua, teoricamente. E menstruar é entrar em conexão com o seu feminino de novo. Se o seu feminino está ferido numa frustração sexual com um parceiro, você tem uma tendência a desenvolver mais TPM. Isso do ponto de vista biológico, tá? Existem outras vertentes. Aqui é um ponto a ser olhado. Outros traumas biológicos que acontecem também, um aumento da TPM, é quando acontecem violências ou abusos sexuais. Do mesmo princípio. Eu estava muito feminina, passei por uma violência sexual, um abuso sexual, e aí todo mês que eu menstruar eu tenho que entrar em contato com esse feminino de novo, e eu não gosto desse feminino, não quero, esse feminino está machucado. Então acontecem as situações de TPM muito exagerada. A Rose disse aqui, passei por traição e ficou ruim. Ficou ruim o quê? A situação ou a TPM, Rose? Traição sim, também grávida do meu filho menor. Então, traumas na vida intrauterina do seu filho, tá? Não sei se você puder compartilhar que você tem, se você tem aumento dos sintomas da TPM por conta disso, Rose, ou depois disso, acho que pode ser de uma boa contribuição para todas aqui, tá? Ainda falando em traumas biológicos, pessoal, o ambiente que você vive, o ambiente de seu trabalho, o ambiente que você convive, se ele for um ambiente muito machista, você tende a, por uma questão de adaptação, dentro desse trabalho, dentro desse ambiente, se você precisar desse ambiente, por exemplo, vamos falar que é um trabalho e você não tem como sair do trabalho. Se dentro desse trabalho você vive situações de muito machismo, por uma questão de adaptação, o seu corpo tende a ficar um pouco mais masculino. Não é que você vai ficar, mas você tende a ficar naquela situação mais masculina, até por uma questão de sobrevivência. Porque se você não for digamos, mais masculina dentro do ambiente de trabalho, se for um ambiente machista, você pode ter problemas depois. Então, o ambiente machista, e eu conheço algumas de pessoas que já falaram, e se você conhecer ou conviver em algum ambiente machista e puder contribuir para a gente, você que está aqui assistindo, contribua, tá? O ambiente de jornalismo, ele tende a ser machista. O ambiente de produção de vídeo tende a ser muito machista. O ambiente da agricultura, do plantio, tende a ser muito machista. E um outro que eu vivo, esse ambiente, que tem uma tendência a ser extremamente machista, é o ambiente esportivo também. O ambiente esportivo, há muitos anos, era homem porque era uma coisa de força, de velocidade. Ainda é muito machista esses ambientes. E tem mais um monte de outros ambientes machistas que pode fazer você, mulher, entrar numa situação de aumento de TPM pelo ambiente que você vive, tá? Então o ambiente que você vive vai fazer o seu corpo se adaptar. Só que toda vez, todo mês, você naturalmente vai menstruar. Quando você menstruar, você vai entrar em contato com esse feminino. Se houver traumas biológicos nesse sentido, que eu disse, quais são? Traumas de frustração sexual, violência sexual, abuso sexual ou um ambiente de trabalho machista, tende a aumentar aí as questões da sua TPM, tá? Deixa eu ler o que as pessoas falaram aqui para a gente passar para o outro ponto, tá? Nós vamos falar de 3 pontos, acabamos de falar do primeiro. Teve muitos problemas de TPM, disse a Rose aqui depois da traição do marido. Boa noite, Patrick, você está por aqui também, legal.
Depois que decidimos não ter mais filhos, tenho 3, minha TPM aumentou. Ana, eu vou falar os outros contextos aqui, talvez faça mais sentido para você, se você não passou por nenhuma frustração, tá? A Amália disse, minha família, 2 irmãos, somente eu de menina e infelizmente muitas coisas só eles podiam. Putz, isso é muito comum, Amália. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui. A Mari, minha prima, disse agências de propaganda, também. Em geral, né, se você for ver, em geral tem muitos ambientes machistas ainda, muitos. E isso contribui negativamente para você, mulher, que tem que conviver nesses ambientes. Contribui negativamente porque, por uma questão de sobrevivência, o seu corpo vai tentar se adaptar. E todo mês você vai menstruar, tá? Vamos para um ponto agora que envolve crenças. O que você ouviu sobre ser mulher? O que é que você ouviu sobre ser mulher desde pequeno? Então, eu quero que vocês contribuam comigo agora. Eu anotei algumas coisas que eu escuto bastante dos meus pacientes, das minhas pacientes. Que é, você não deve ou não pode depender de homem algum. Outra, homem nenhum presta. E uma outra que eu anotei aqui, menstruar é horroroso, tá? São situações que negam esse feminino. Mulher sofre também. Ah, mulher nasceu para sofrer. Mulher nasceu para sentir dor no parto. Mulher nasceu para menstruar. Então são coisas que minimizam o seu lado feminino. E se minimizar o seu lado feminino, você tende a ir mais para um lado mais masculino. Mulher nasceu para sofrer, para ficar bonita precisa sofrer, são crenças que nos limitam. Então o que você ouviu da sua família também pode fazer sentido para o seu aumento de TPM. Claro, eu reforço aqui, nós estamos falando sobre uma das visões, que é a visão da biologia, da reprogramação biológica, tá? Outras crenças aqui, mulher só se fode, homem vai usar você, ouviu muito isso das minhas tias e meu pai já disse, estuda para não depender de homem nenhum, homem não é futuro. A Lê disse, minha mãe dizia que queria voltar na próxima encarnação homem. Carol disse, mulher tem prazo de validade. Você vê que tem algumas que são mais leves, mas tem algumas que são bem pesadas assim, né? Nenhuma deveria acontecer, mas acontece e algumas são bem mais pesadas. Então, o que você ouviu também pode fazer sentido para o seu aumento de TPM. E saiba, é possível ressignificar isso. É possível você dar um novo olhar e o seu corpo entender que está tudo bem ser mulher, que está seguro ser mulher, que é legal ser mulher, que é gostoso ser mulher. Talvez para muitas de vocês, ao me ouvirem falar isso, algo em você fala, não, tem nada a ver, não é gostoso. Ah, é legal ser mulher. Não, não é legal. Então, se algo que eu falei aqui mexeu com você em alguma parte, se você tiver a caneta, anota. Se tiver num outro celular perto, anota. Porque de repente isso vai fazer sentido nos próximos dias que você começar a ter mais contato com isso. E uma vez que essa informação entra, você pode não aceitá-la, você pode não querer usá-la, mas o seu cérebro já entendeu que existem possibilidades além daquelas que você conhecia sobre TPM. Então, só não exclui. Não precisa concordar, mas esteja aberta, que alguma coisa pode fazer sentido, tá? Então, essa é sobre as crenças. Traumas biológicos, situações que envolvem crenças limitantes. E agora a gente vai para a parte, que é aquela parte que você não tem controle. A gente vai para aquela parte que você já veio dentro de um sistema, você já faz parte de um sistema onde de repente mulheres foram abusadas. Você faz parte de um sistema onde mulheres foram violentadas, diminuídas, submissas, num mundo que eu acredito que era muito mais machista, ainda é, mas num mundo que ainda era muito mais machista, tá? O que a gente olha nas questões sistêmicas, pessoal, frente a umas crises de TPM? Mulheres que antes de você sofreram muito na vida. E
muitas vezes não dá para diferenciar, por exemplo, uma questão de TPM com os traumas que você teve, também com os traumas que você ouviu da sua família, então são as crenças, e os traumas que elas passaram. Parece que muitas vezes vem tudo junto. E o que a gente faz dentro de uma consulta? A gente identifica onde é que estão as questões mais emaranhadas. Se o trauma mais forte é o biológico, a gente trata o biológico. Se as questões são crenças, a gente trabalha as crenças. Se as questões mais fortes são os traumas que você traz da sua ancestralidade, a gente trabalha também isso dentro da mesma sessão, tá? Mulheres que sofreram muito antes de você, maridos que abandonaram a esposa e a mulher teve que dar conta de tudo, da casa, do alimento, do dinheiro, dos filhos e todas as outras coisas que aparecem também. Traumas que envolvem a parte sistêmica também são mulheres com o sentimento de eu me basto, e aí a visão sistêmica mostra que existe uma exclusão dos homens. Ou o que é uma exclusão dos homens? Um julgamento dos homens, tipo, homem é tudo cuzão, homem é tudo fraco, eu não preciso de homem, eu não preciso, não posso depender de homem nenhum, então também envolvem crenças, que é uma exclusão total do masculino. E quando existe uma exclusão total do masculino, ou não digo total, mas pelo menos parcial, o primeiro passo que a gente olha são brigas e emaranhados com os pais, principalmente com o pai. Então, se o pai te tratava mal, de repente seu pai violentou você, ou seu pai cometeu abusos morais ou abusos físicos em relação à sua mãe, e nessa você ficou do lado da sua mãe, tomou as dores da sua mãe e julga e exclui o seu pai da sua vida, isso também tende a aumentar as questões biológicas, por mais que sejam situações sistêmicas. Você vai sentir no biológico o quanto é ruim ter uma TPM, o quanto é ruim menstruar, o quanto é ruim ter cólica. Tudo isso que eu falei para vocês faz a mulher ter muito mais cólica. E a mulher geralmente, tá? Tem cólica quando? No período pré-menstrual, principalmente para menstruar. O sentido biológico disso é, abre aspas, é duro demais para mim ser mulher. Se é duro demais para você ser mulher, a gente investiga por que é duro demais para você ser mulher. Se mulher é uma coisa linda nesse mundo, se a mulher traz filhos para esse mundo, se a mulher é capaz de renovar o mundo. A gente investiga nessa profundidade, tá? A Mari disse, minha mãe retirou o útero por um câncer no colo. Como me afeta nesse aspecto? Teoricamente nenhum, Mari. Porque sua mãe teve um câncer de colo, significa que ela manifestou a doença, ela possivelmente tinha conflitos biológicos para isso, ou até sistêmicos. Isso não significa que se ela teve um câncer de colo, você vai ter. A gente fala muito disso na reprogramação, que genética não é destino. Você pode ter uma predisposição, mas se você não passar por traumas semelhantes ou você não entrar em lealdade a essas mulheres que, por exemplo, precisaram tirar o útero ou tiveram câncer de colo, e essa retirada de útero, o próprio Dr. Hammer falava que era uma castração, quando a mulher tira o aparelho reprodutor dela como se ela fosse castrada, naturalmente ela tende a ser um pouco mais masculina, esse tipo de mulher. Não significa que você vai ter situações assim também, tá? Lembra muito dessa frase, genética não é destino, tá? Não é destino. Então esses são os 3 pontos que eu falei para vocês. Existem traumas biológicos, existem traumas sistêmicos e existem crenças, que pode tudo isso, isoladamente ou junto, aumentar a sua percepção sobre a TPM e aumentar os sintomas não agradáveis da TPM, tá certo? Magda disse, tive que sustentar a casa durante 5 anos, meu esposo adoeceu e assumi a bronca. Fez por uma necessidade, né? O marido adoeceu, queria segurar a família, queria manter, precisava manter, fez o que tinha que fazer. A questão, pessoal, não é o se você foi para o masculino em algum momento e você voltou. A questão é, se essa TPM incomoda vocês, vale olhar. Se essa TPM faz você perder oportunidades,
se essa TPM faz você ter problemas no relacionamento sempre naquele mesmo período, vale olhar, pessoal. Pergunto para vocês, o que custa dar um novo olhar para tudo isso? Diferente das coisas que você já ouviu sobre TPM, né? Qual é o custo? Se não der certo, se nada fizer sentido, beleza, segue a vida do jeito que tá. Não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Para finalizar nossa live, o último ponto que eu quero falar para vocês são ações que a medicina, que a gente propõe, a reprogramação, que é a constelação, a gente propõe até a nutrição, para que vocês consigam ter um alívio desse sintoma. O primeiro deles é isso que a gente passou fazendo aqui durante 32 minutos por enquanto, que é a questão da consciência. O despertar da consciência para esses traumas biológicos, sistêmicos ou crenças que você desenvolveu ao longo da vida por coisas que você viveu, ouviu e vivenciou. Que é atividade física leve no período pré-menstrual. Por quê, pessoal? Porque existe uma alteração hormonal, né? A mulher vai virar o jogo ali. O corpo da mulher está se preparando para receber o espermatozoide para poder gerar uma vida. Então é uma carga de hormônio gigantesca. Se a mulher não recebe aquele espermatozoide, ela expele em forma de menstruação toda aquela ovulação, tá? Então uma atividade física leve ela é recomendada. O que é uma atividade física leve? Alongamentos, um pilates, uma caminhada, algo que te dê um prazer, para que tenha uma liberação do aumento de hormônio de serotonina e endorfina, para dar uma contrabalanceada a todos aqueles sintomas que geram uma cascata hormonal não agradável para você que passa por situações de TPM muito forte, tá? Gi, eu já respondo a sua pergunta, tá bom? Eu só vou terminar essa parte aqui. Tem uma outra parte que eu coloquei aqui, que são óleos essenciais, que também ajudam bastante, inclusive um específico que chama Palma Rosa. Você não precisa beber, você não precisa tomar banho com ele, simplesmente deixar no ambiente ou até naqueles pingentezinhos que tem uma pedrinha, você pinga um pouquinho de óleo essencial ali para que seu corpo fique inconscientemente inalando e ele tem uma tendência a ser um pouco mais energia feminina, tá? E um quarto ponto que eu coloquei aqui é você se permitir entrar um pouco mais no feminino. Se para você é duro demais ser mulher, e talvez você não sinta isso, mas seu corpo se manifeste isso através da TPM e do aumento da cólica pré-menstrual, como seria você visitar um pouco mais esse seu lado feminino? Como seria você olhar para essas questões que nós falamos, que talvez para você não fazia o menor sentido aquela traição, para você não fazia o menor sentido aquela história do seu pai com a sua mãe, que você acha que não tinha nada a ver com a sua TPM, e talvez agora faça sentido. Então é se permitir um pouco mais olhar para isso. Até porque quanto mais você olhar para esse seu lado feminino que você muitas vezes odeia, principalmente nessa fase, é nessa situação que aparecem as grandes curas, as grandes oportunidades para você encontrar aquilo que estava te tirando do sério. A Mari contribuiu aqui também dizendo que óleo de gerânio também faz muito bem para esse lado feminino, tá bem? Faz sentido para vocês isso, gente? Algum ponto que eu falei aqui que você falava, uau, não tinha parado para pensar nisso. Se fez, manda uma joinha ou manda um sim para mim. Comenta comigo aqui para que a gente possa contribuir e impactar cada vez mais. Magda, eu vi que você falou sobre a endometriose. A endometriose, eu acho que dá para fazer uma live só de endometriose, tá? O que eu posso te adiantar não é um conflito de endométrio, tem a ver com o ovário, tá? E o conflito do ovário você encontra no meu canal do YouTube. Everton Araújo Terapia, você vai achar vídeo sobre endometriose lá, tá bem? E chegamos ao ponto onde eu vou colocar para vocês a minha contribuição, a minha surpresa em comemoração ao consultório novo que eu tenho
hoje em São Caetano do Sul, uma sala só minha, desenhada por mim e pela Fernanda, que é arquiteta, com especialização em Feng Shui. Então você entra no ambiente, cara, já dá é muito louco. A gente fez um ambiente acolhedor, de cura, aconchegante e pronto para receber vocês. E com isso, a gente colocou uma promoção, uma oportunidade, um bônus de 30% a menos no preço da minha consulta presencial, para que você vá até o meu consultório, se consulte, conheça, tome um café comigo e saia de lá com uma nova percepção de mundo. 30% a menos, pessoal. 30% a menos para você conhecer o meu trabalho, 30% a menos para você se ressignificar e conhecer o meu consultório na cidade de São Caetano do Sul. Exclusivamente para atendimento presencial. Eu quero vocês na minha frente no meu consultório. 30% a menos. Eu vou fazer uma publicação aqui na minha timeline agora, soltando essa promoção. E como eu falei, quem já sabia disso são as pessoas que estão no meu grupo de Telegram, que ficaram sabendo hoje à tarde e já marcaram as consultas, já garantiram muito dos horários, tá? E agora está liberado para vocês. Então, esse é o meu convite. Essa promoção só vai valer até o final deste mês para consultas nesse mês e tem o número certo de horários. Acabou os horários, acabou a promoção, tá? Então, ela vai ser até o final do mês, porém com a disponibilidade do meu horário, da minha agenda. Se esgotar os horários, acabou, não tem mais a promoção. Beleza, gente? Bruna, pode vir, seja bem-vinda. Pode marcar seu horário que a gente vai se encontrar lá no meu consultório, tá bom? Esse é meu bônus para vocês. Aproveita, porque é por tempo limitado, limitadíssimo, e é uma grande oportunidade de você conhecer o meu trabalho, a seriedade do meu trabalho, o empenho do meu trabalho, com 30% a menos de investimento. Esse é o meu bônus para vocês, tá bom, pessoal? Compartilhe essa live com quem você achar que tem que compartilhar, se fez sentido para você. Continua. Faça essa reciprocidade. Tem pessoas que precisam saber dessas informações para que elas consigam amenizar as suas dores emocionais, físicas desse período pré-menstrual. Tá certo? A frase que eu sempre fecho é: alguém precisa parar essa porra. Se não foi você que causou o problema, você pode parar essa situação. Se está sobre você, você pode parar essa porra e viver de uma maneira diferente. Tá bem? Uma boa noite a todos vocês. Aproveitem a promoção. Eu espero ver vocês no meu consultório nesse mês de agosto inteiro. Um beijo e até mais. Valeu, pessoal.